Olá, saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo. Quero continuar olhando a respeito da vida de algumas mulheres da Bíblia. E hoje a nossa personagem se encontra no livro de Atos, capítulo 16, onde nos fala sobre Lídia. Lídia, uma influente mulher de negócio. Atos capítulo 16, versículo 13 ao versículo 15, e capítulo 16, 40, onde também ela é mencionada. A leitura em Atos 16, a partir do versículo 13 até o versículo 15, nós lemos assim, a respeito da conversão de Lídia. No sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e, sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, rogou-nos, dizendo: Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Versículo 40 do capítulo 16, após Paulo e Silas terem sido libertados da prisão ali em Filipos, o versículo 40 diz: Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Lídia, uma influente mulher de negócio. Lídia havia vindo de Tiatira, uma cidade na província ocidental da Ásia Menor. Quando Lídia encontrou com Paulo, ela estava morando já em Filipos, uma importante cidade da Macedônia, no continente europeu. Como uma rica e influente mulher de negócios, Lídia vendia artigos tingidos de roxo, uma cor extraída a partir de certos moluscos, um negócio respeitável e lucrativo. Ela tinha uma casa espaçosa que podia acomodar muitos hóspedes e também serventes para cuidar de seus convidados. Este dia aqui seria um dia de grandes realizações. Ela com certeza devia ter sido uma arrojada e inteligente trabalhadora para alcançar o sucesso do qual desfrutava. No sábado, como lemos no texto, Lídia foi para, diz o versículo 13, a beira do rio. Esse lugar era o lugar que havia sido designado pelas autoridades romanas de Filipos como lugar de adoração e oração dos judeus. No versículo 14 desse capítulo, nós lemos que: E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que temia a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E nesse dia, então, e ali houve esse encontro com Paulo e Silas, pois ambos estavam juntos nessa viagem, como é destacado no capítulo anterior, capítulo 15, versículo 40. Versículo 40 do capítulo 15. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. Isso após uma divergência que houve entre Paulo e Barnabé, e Paulo então seguiu, levando a Silas consigo. Enquanto alguns provavelmente tinham rejeitado as palavras de Paulo sobre Jesus, Lídia creu e foi batizada. Lemos isso no versículos 14 e também versículo 15. Como já lemos o versículo 14, vou ler apenas o versículo 15. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Tendo crido,
o Senhor Jesus Cristo, fez a sua confissão pública de fé pelo batismo. Contou a todos de sua casa o que havia acontecido e foram todos também convertidos. Após toda a sua casa ter aceitado a Jesus como Salvador e terem sido batizados, como fala o versículo 15 do nosso texto, Lídia então convidou a Paulo e Silas a, diz o versículo 15, entrar e ficar em sua casa. Quando Paulo e Silas foram presos ali em Filipos e após a liberação dos mesmos, foram à casa de Lídia, aonde foram confortados, diz o versículo 40 do capítulo 16. Então eles saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Então, tendo sido liberados, foram à casa de Lídia, né, e ali houve esse confortar os corações dos irmãos e em seguida partiram. A casa de Lídia tornou-se o local de reunião da primeira igreja europeia. Lídia logo percebeu que tudo que havia sido dela antes de sua conversão, casa, negócio, posses, agora pertencia ao Senhor. Tinha um novo sócio, Senhor Jesus Cristo. Tinha um novo propósito, que era servi-lo. E tinha uma nova satisfação em procurar ser efetiva e bem-sucedida a fim de glorificar o Senhor. Suas aspirações na carreira profissional não impediam de compartilhar o Evangelho com familiares e amigos. Ela nunca estava tão ocupada que não pudesse tirar tempo também para a hospitalidade, como é citado no versículo 15 desse capítulo 16. O nome de Lídia aparece na Escritura, na Escritura Sagrada, apenas 2 vezes. Aparentemente ela foi a primeira dos gentios a converter-se lá na Europa. A primeira mulher cristã empresária e a primeira crente a abrir a sua casa como um ponto de adoração e oração para os cristãos europeus. Não somente para Paulo e a igreja primitiva, mas para toda uma geração posterior. Lídia provou a importância e influência de uma mulher de determinação, visão e generosidade. A aplicação que podemos fazer então a respeito dessa mulher, Lídia, né, essa grande empresária, essa mulher de fé, essa mulher com o coração aberto para ouvir a mensagem, uma mulher temente a Deus. A aplicação que podemos retirar disso é que grandes homens e mulheres já passaram por este mundo de forma breve, mas tendo produzido muito. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, versículo 14, ele faz a seguinte pergunta: que é a vossa vida? E em seguida ele responde: sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Nós temos vivenciado isso nesse tempo de pandemia. Amigos, parentes que ontem estavam conosco e hoje não mais estão. Então, diante de tudo isso, e olhando, por exemplo, desta mulher, vamos servir ao Senhor com todo vigor, energia, talentos, sucesso profissional, bens e posses, como se soubéssemos que hoje é o nosso último dia de vida nesta terra. Essa é a importante lição que nós aprendemos com esta mulher, Lídia. Que Deus assim nos fortaleça, que Deus nos ajude, né, nessa grande empreitada, ao passarmos por esse mundo, ao passarmos por essa terra. Embora que nossa vida seja tão breve, nós possamos sair e deixar uma grande produtividade, um grande legado. Que Deus abençoe a todos.